queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Olá, ouvintes! Começa agora mais um Pauta Pública. Eu sou a Andréa Dipp e divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim! Oi, Dipp! Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Nessa semana, dia 21 de abril, o mundo recebeu a notícia da morte do Papa Francisco aos 88 anos em sua residência no Vaticano. Segundo o boletim médico divulgado pela Santa Sé, ele sofreu um AVC seguido de um colapso cardiorrespiratório. Primeiro papa latino-americano e jesuíta, Francisco será lembrado por um papado que rompeu com diversas tradições, ele apostou em reformas internas e se posicionou sobre temas polêmicos, como nunca antes um papa arriscou fazer. Além disso, ele promoveu uma visão mais progressista do evangelho e se distanciou, e muito, tanto na prática quanto no discurso, de seu antecessor, o Papa Bento XVI, que manteve um papado muito mais conservador. Papa Francisco se aproximou da comunidade LGBTQIAPN+, autorizando padres a abençoar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Ele também recomendou perdão a mulheres que fizeram aborto, que antes eram excomulgadas pela Igreja. Francisco se posicionou contra a crise climática e o efeito predador do sistema capitalista sobre o ambiente e também fez críticas à concentração de renda. E foi além, e mexeu no vespeiro. Pediu perdão e fez comentários duros aos inúmeros casos de abusos sexuais cometidos por padres, um assunto que a Igreja Católica até então empurrava para debaixo do tapete. Não à toa, em seu último discurso no domingo de Páscoa, ele disse estar pensando, abro aspas, no povo de Gaza, onde o terrível conflito continua a causar morte e destruição e a criar uma situação humanitária dramática e deplorável. Fecha aspas. Mas a morte de um papa não é só um momento de luto para a Igreja e seus fiéis. É também um ponto de inflexão geopolítica. Papa Francisco assumiu o papado em 2013 e o seu período no cargo foi de transformações profundas na sociedade, marcada pelo avanço da extrema-direita pelo mundo. Justamente por seus posicionamentos, o Papa Francisco era constantemente chamado de comunista, embora ele mesmo diga que apenas defendia o que estava no Evangelho. Ironicamente, o último líder mundial a visitar o Papa foi o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que é apontado como sucessor de Trump. Seria um sinal simbólico do que vem por aí? As movimentações para a escolha de um novo pontífice já começaram a acontecer, e para nos ajudar a entender os desdobramentos desse momento histórico, o Pauta Pública recebe hoje Frei Beto, frade dominicano, escritor e assessor de movimentos pastorais e sociais. Frei Beto acompanhou de perto os principais marcos do papado de Francisco e nos ajuda a traçar um balanço do seu legado, entender o papel político da Igreja Católica no mundo de hoje e refletir sobre o que está em jogo com a eleição do novo Papa. Mas antes da gente ir para a pauta, eu quero te chamar a se tornar um aliado da Pública. Conversas como essa só são possíveis porque pessoas como você apoiam o nosso jornalismo. Se puder, faça um Pix ainda hoje. Acesse apoie.apublica.org e veja como doar. Agora de volta para a pauta, Frei Beto, é uma honra ter você aqui com a gente no Pauta Pública. Muito obrigada por aceitar o convite nesse momento tão simbólico. Obrigado a vocês pelo convite. Cláudia, Andréia, fico muito feliz de participar do Pauta Pública. Então, Frei, para a gente começar a nossa conversa, né? Como que o senhor avalia o período de papado de Francisco? Ele de fato conseguiu mexer em algumas estruturas, pelo menos dentro da Igreja Católica? Como que o senhor avalia? O Papa Francisco, ele realmente veio para implementar as decisões do Concílio Vaticano II
que ocorreu entre 1962 e 65 e que até agora ficaram por serem implementadas. Uma ou outra coisa os papas anteriores fizeram, mas não estruturalmente. E o Francisco queria mudar a igreja estruturalmente. Então ele ensaiou vários avanços. Por isso que ele convocou inúmeros sínodos. O que é o sínodo? O sínodo é justamente a instância inferior ao concílio, aquela que tem autoridade para implementar. O Francisco poderia ter feito isso sem convocar ninguém, porque ele era o único monarca absoluto do Ocidente. O que é um monarca absoluto? No Oriente há vários, entre eles o rei da Arábia Saudita. É uma pessoa que tem o poder e não há nenhuma instância abaixo que possa censurá-la, julgá-la, condená-la, etc. Essa é a figura do Papa. Só que o Francisco era um democrata, então ele não queria impor, ele queria criar consensos. Então ele conseguiu dar alguns avanços importantes. Vou ressaltar. Primeiro Papa a fazer uma encíclica em defesa dos direitos da natureza, Laudato Si, louvado sejas, em que ele não só descreve a degradação ambiental, como aponta as causas, dizendo que ela não resulta do desequilíbrio climático, resulta da exploração predatória dos recursos do planeta pelos grandes grupos econômicos e vitimiza, sobretudo, os mais pobres. O documento de quase 200 páginas com o título Laudato Si, ou Louvado Seja, acusa a política, a tecnologia e as finanças pela pobreza e degradação do meio ambiente. O pontífice convoca a humanidade a tomar consciência da necessidade de realizar mudanças de estilo de vida. Segundo, na pauta de costumes, Francisco foi muito revolucionário. Acolheu os homossexuais, obrigou os sacerdotes a batizarem filhos e filhas de casais homoafetivos, liberou a bênção para esses casais, não conseguiu liberar a bênção com caráter sacramental, como acontece na igreja com casais heterossexuais. Agora, isso é um detalhe, porque eu, por exemplo, quando abençoo um casal homoafetivo, eu estou convencido que ali há caráter sacramental, até porque, teologicamente, os ministros do sacramento do matrimônio são os noivos e não o sacerdote, ao contrário do que todo mundo pensa. O sacerdote é apenas uma testemunha credenciada pela instituição igreja. Ele também avançou na questão dos divorciados, permitindo que os divorciados possam ter novo casamento na igreja. Avançou também na questão do aborto, ou seja, não liberou o aborto, como muitos queriam, na questão, em determinadas circunstâncias, mas permitiu que as mulheres que abortam fossem absolvidas pelos seus confessores, e antes isso não era possível. O aborto era um fator de exclusão da comunhão católica. Papa Francisco tentou quebrar a forte misoginia que marca a tradição da Igreja Católica. Ele nomeou várias mulheres para funções importantes no Vaticano, mas não conseguiu que a mulher tenha acesso ao sacerdócio. É uma luta que nós continuamos, Esperamos até que o novo Papa venha a fazer avanços importantes nesse sentido. Também ele queria acabar com o celibato obrigatório no segmento ocidental da Igreja Católica. Aqui há uma explicação a ser feita. A Igreja Católica, o Papa de Roma congrega 24 segmentos católicos. 23 são do Oriente. Em todos os 23, os sacerdotes podem ou não, é facultativo, contrair matrimônio. O que não se admite é que seja nomeado bispo. Para ser bispo tem que ser celibatário. Só o segmento ocidental, que é majoritário, romano, é que tem a obrigação de celibato para todos os sacerdotes. Então, o João Paulo II havia aberto uma exceção
para os pastores anglicanos casados, claro, que se convertem ao catolicismo. Eles podem, então, continuar com a sua vida conjugal. E o Francisco queria abrir outra exceção, que seria um passo importante, para o mundo indígena, porque no mundo indígena, os sacerdotes que atendem essas comunidades católicas, eles vêm de fora, porque não há indígena sacerdote. E o Francisco queria que houvesse indígenas sacerdotes. Para isso, era preciso liberar o celibato, porque no mundo indígena é inconcebível um adulto sem companheira. É inconcebível. Não há homem solteiro, não há adulto solteiro. Mas isso não foi aprovado pelo sínodo. E o Francisco, sobretudo, foi um crítico contundente do capitalismo, embora nunca tenha usado esse nome. Mas todos os documentos, todas as encíclicas, ele critica vigorosamente, usando metáforas, né, imperialismo internacional do dinheiro, a globalização da supremacia econômica, etc., e reitera a importância de se buscar um novo modelo econômico para a humanidade, que ele chamava de economia de Clara e Francisco. Chegou a convocar eventos com economistas de todo o mundo para debater esse modelo pós-capitalista de sociedade. Em 2019, o Papa fez um chamado, um convite para se implementar um novo modelo econômico que tenha o ser humano no centro e reduza as injustas desigualdades, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza. Então ele deixa um legado muito forte, né, sobretudo a sua opção pelos pobres, que já estava simbolizada desde o primeiro dia, quando ele escolheu o nome de Francisco, e o seu testemunho de um homem aberto a todas as religiões, não só as cristãs, e a todas as pessoas, sem preconceito, sem discriminação. O legado é muito forte. Agora vamos ver, porque também a resistência a ele na igreja era muito forte. Não podemos esquecer que hoje a maioria dos bispos e sacerdotes são das safras de João Paulo II e Bento XVI, que somadas resultam em 34 anos. Então há muitos bispos e cardeais que não concordavam com a linha de Francisco. Daí a minha previsão que nós teremos um conclave atribulado. Frei, mas antes da gente entrar nessa questão do conclave, eu queria falar um pouco mais sobre a resistência ao Papa Francisco, né? Ele chegou a ser chamado de herege por um grupo de sacerdotes e teólogos, né? Então, o senhor podia detalhar um pouco mais o que foi isso, para além dessa manifestação? Que tipo de resistência ele encontrou na igreja ao longo desses 12 anos de papado? Não só foi chamado de herege, quando ele convocou o Sínodo da Amazônia em Roma, várias comunidades indígenas celebraram os seus rituais religiosos nos jardins do Vaticano. Considerado o pontífice mais sensível aos problemas ecológicos, o Papa argentino convocou para outubro deste ano um sínodo ou Assembleia de Bispos sobre a Amazônia. O objetivo é proteger os povos desta região que abrange 9 países e é considerada o pulmão do planeta. E os cardeais conservadores ficaram arrepiados, dizendo que aquilo era magia, superstição, blasfêmia, enfim. E o Francisco fez ouvidos moucos, não deu a menor importância. Um cardeal americano dos Estados Unidos, ele chamava o Francisco de comunista, abertamente. E vários pensavam como esse cardeal. Não se expressavam, mas a gente sabia, inclusive aqui no Brasil, bispos que, achavam que o Francisco estava indo longe demais, que o Francisco tinha ultrapassado os limites do bom senso, da sã doutrina, como eles dizem. Enfim, foi considerado, sim, herege por muitos bispos que ficaram na moita, né, rezando para que ele morresse logo e viesse um papa na linha do João Paulo II e do Bento XVI, que eram homens conservadores, que atrasaram a igreja. A igreja, por exemplo, no Brasil, perdeu muito espaço
hoje para os evangélicos, e veja bem, eu não tenho nenhum espírito competitivo, pelo contrário, eu sempre digo que nós católicos temos que aprender com os evangelhos a formar comunidades, mas perdemos espaço por causa do retrocesso das comunidades eclesiais de base devido à falta de apoio desses 2 papas anteriores ao Francisco. E Frei, esse momento político, né, que a gente está vivendo hoje, de campanhas de desinformação, do avanço da extrema-direita, do avanço do neofascismo e do ultraconservadorismo, esse momento interfere na escolha de um novo Papa? Claro que interfere, uma conjuntura muito desfavorável à escolha de um Papa progressista, porque a pressão desses líderes conservadores será muito grande, pressão que só ocorrerá antes das portas do conclave se fecharem, porque aí dentro do conclave é impossível qualquer tipo de pressão, a não ser interna, né, daqueles cardeais conservadores, que certamente farão todo tipo de pressão. Agora, eu creio que pode haver também um fator surpreendente, que é justamente pelo fato de haver uma ascensão da direita no mundo, cardeais optarem por um fator de equilíbrio, que seria um Papa progressista. Então isso criaria, como Francisco criou, né, tanto que passou a ser a figura, o chefe de Estado mais respeitado do planeta, um equilíbrio. Pode ser que também resulte nisso. A minha opinião, claro, ninguém tem bola de cristal e as eleições papais são absolutamente imprevisíveis, né? Mas eu considero que vai ser um conclave muito discutido, possivelmente vai passar de uma semana, que para os tempos atuais é um tempo muito longo, muito longo. Já no século XIII teve um conclave que durou 4 anos, e só acabou porque a população de Roma destelhou a capela onde os cardeais se reuniam no início do inverno, e eles então viram que teriam que suportar um frio do capeta lá, se não resolvessem logo a questão, e acabaram resolvendo, claro. Mas hoje, para os tempos atuais, passou de uma semana é muito tempo. Por quê? Porque haverá uma disputa muito forte, primeiro do grupo que sempre quer emplacar o seu Papa e nunca conseguiu, que são os cardeais dos Estados Unidos. Mas há uma rejeição muito forte a eles por serem os mais ricos da Igreja Católica e os mais arrogantes. Até porque, né, com tanto dinheiro, eles ficam montados na arrogância. Possivelmente haverá um bom número de cardeais a favor de um bispo, de um cardeal africano, porque desde o século V não há Papa africano. É muito tempo. E hoje o catolicismo mais cresce na África. Acontece que, minha opinião pessoal, os cardeais africanos são conservadores. Então a ala franciscana, vamos dizer assim, né, não vai querer que seja um africano conservador, vai querer alguém que dê continuidade à linha do Francisco. Portanto, a minha conclusão, previsão e aposta é que será um Papa italiano. De novo, o papado voltará às mãos dos italianos. Eles não se conformam de terem perdido, né, desde a eleição de João Paulo II, e, ao mesmo tempo, tem pelo menos 5 cardeais italianos que são muito identificados com a linha de Francisco. E pode ser que um deles seja o eleito. É a minha previsão. Uma pausa e a gente já volta. Hoje em dia, é fácil se perder no meio de tantas notícias parecidas. O que falta é profundidade. Com o Meio Premium você recebe conteúdo especial como edição de sábado, com reportagens que explicam o porquê das coisas. E mais, hein? Streaming com documentários, entrevistas e análises que realmente expandem a sua visão de mundo. Quer sair da superficialidade? Assina em premium.canalmeio.com.br. É fácil, é rápido e, olha, sem burocracia. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Giovana Girardi, chefe da cobertura socioambiental da Pública e apresentadora do Bom Dia, Fim do Mundo. Nessa semana, a gente traz um episódio especial. A gente conversa com a Ana Toni,
que é diretora executiva da COP30, que acontece em novembro, em Belém. A Ana construiu sua carreira na sociedade civil, em organizações como Greenpeace e o Instituto Clima e Sociedade. Depois foi convidada por Marina Silva para atuar como secretária de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente. Agora, a Ana Toni se tornou uma espécie de CEO da COP30, a convite do presidente Lula. E nós conversamos com ela sobre este e outros desafios. Quando terminar de ouvir o Pauta, você já sabe. Procure a gente no seu tocador ou no YouTube. Bom dia, fim do mundo. Frei, o senhor conheceu o Papa Francisco, né? E apesar dessas mudanças de tom, dos gestos simbólicos importantes no interior da igreja, na tua visão, o que deixou de ser feito por ele? Quais reformas ou posicionamentos ficaram ali no meio do caminho? A teologia da libertação, por exemplo, chegou a ser posicionada nessa disputa interna? Cláudia, todos os documentos de Francisco, todas as encíclicas, são na linha da teologia da libertação. Todas. O Papa Francisco parece disposto a estender a mão a uma polêmica corrente da Igreja Católica. Corrente nascida na América Latina na década de 1970. A briga entre o Vaticano e a corrente religiosa data do pontificado do Papa João Paulo II, que afirmou em 1979 que a concepção de Cristo como homem político e revolucionário não correspondia à catequese da Igreja. O então prefeito para a doutrina da fé, Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, havia punido vários teólogos sob acusação de uma análise marxista da Bíblia. Um deles foi o brasileiro Leonardo Boff. O Francisco estava inteiramente identificado com a teologia da libertação. Eu tive a oportunidade de conversar 2 vezes com ele, 2014 e em agosto de 2023. E era uma pessoa muito acessível. Agora, ele tentou, como eu já disse, avançar muito mais do que conseguiu, porque havia o filtro dos sínodos. Ele não queria aprovar, impor as coisas. Ele queria que fosse aprovado democraticamente pelo sínodo, criar um consenso na igreja. Ele não conseguiu. Quais são os pontos? O sacerdócio das mulheres, porque não há nenhuma razão teológica evangélica para as mulheres não terem acesso ao sacerdócio. Um segundo ponto, o celibato facultativo, como tem nos outros segmentos ligados à Igreja Católica, ao papado católico, segmentos orientais. Não conseguiu, talvez, mudar um pouco o forte clericalismo que marca a Igreja Católica. O que é isso? Ele até denunciava como uma doença. Essa centralização na figura do padre, nas missas, nas comunidades, sem dar espaço para os leigos, ao contrário do que fazem as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas dão muito espaço aos leigos. A católica não, há um certo elitismo sacerdotal. Então você vai numa missa, tudo gira em torno do sacerdote, Quando muito, um leigo vai lá ler um texto bíblico, puxar o canto, mas fica nisso. Eles são subalternos, eles não são protagonistas. Esse protagonismo acontecia nas comunidades eclesiais de base, que Francisco deu muito apoio, só que o retrocesso foi tão grande durante os 34 anos de João Paulo II e Bento XVI, que ainda não deu para recuperar aquele espaço perdido. E ele também canonizou pessoas consideradas pelos conservadores abomináveis. Ele canonizou o Papa João XXIII, que convocou o concílio. E o concílio foi uma revolução na igreja, para desagrado dos conservadores. E é curioso até pensar nisso, que o Papa João XXIII, quando ele anunciou que haveria o concílio, ele não tinha consultado nenhum cardeal da Cúria Romana. Ele foi para a janela do Vaticano numa alocução pública e falou: estou convocando o concílio. E depois ele explicou nos bastidores que, se ele não tivesse feito assim, ele jamais teria conseguido convocar, porque a pressão da Cúria Romana, que era muito conservadora, seria muito forte, Ele canonizou o Monsenhor Oscar Romero, que foi um homem de esquerda em El Salvador, apoiando a guerrilha, enfim, a favor dos pobres.
Ele foi um homem muito aberto, ia canonizar agora esse jovem italiano, né, chamado o primeiro santo da internet, um jovem que era influencer aí na internet e faleceu de uma doença, e isso estava previsto, agora foi adiada, claro, a canonização por causa dos funerais de Francisco. A cerimônia que vai consagrar o primeiro santo millennial estava marcada para domingo, mas a Santa Sé decidiu adiar o evento. Acutis, conhecido por seu catecismo virtual, morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Muito talentoso em informática, ele ganhou os apelidos de influencer de Deus ou apóstolo cibernético após criar uma exposição digital sobre milagres eucarísticos. Então, ele tomou iniciativas assim, muito progressistas, foi a lugares que nenhum papa tinha pisado antes. E era um homem de uma simplicidade cativante porque onde ele ia, multidões se aglomeravam. A presença dele nas Filipinas é um marco, né? Porque nenhum artista, nenhum político conseguiu aglutinar 6 milhões de pessoas como o Francisco conseguiu. Morreu. Foi a Mianmar, né, também. Foi a Mianmar, exatamente. Morreu sem realizar o sonho dele, que era pisar na China. Ele quebrou muito gelo entre o Vaticano e o governo chinês. Um gelo histórico complicado, que eu conheço bem, eu estive na China em 1988, e, lamentavelmente, havia todo um trabalho delicadamente feito para uma maior abertura para a presença da Igreja Católica na China, quando João Paulo II, então, assumiu o papado e fez tudo voltar atrás, né? Para o João Paulo II, aquela coisa, não, a China é comunista e eu não quero saber dos comunistas. Anos de trabalho ali foram perdidos por causa dessa atitude intransigente do João Paulo II. Aí o Francisco retomou pacientemente, mas não chegou a ponto de realizar o grande sonho dele, que era pisar na China. Realmente deixa uma marca muito grande. Eu creio que há coisas que não tem como nenhum papa conservador fazer retroceder. Frei, voltando para a política, ainda em dezembro, o Trump anunciou a escolha de Brian Bush, né, como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. E aí no Vaticano o gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e a sua linha de atuação. O Bush acusou o Papa de populismo, de criar confusão, a permitir que padres abençoem casais homoafetivos, por exemplo, ou de flexibilizar na doutrina, e parece que influenciar o conclave é um novo objetivo político de Trump. Como que o senhor vê isso? O Trump é uma figura execrável, né? Realmente, eu fico sempre dizendo, imagina se todos esses absurdos que o Trump tem feito e tem dito fossem feitos e ditos pelo presidente da China ou da Rússia. O mundo, a grande imprensa, todo mundo ia ficar, né, numa gritaria geral. Mas como é o presidente dos Estados Unidos, as pessoas ficam constrangidas, né? A grande mídia fica constrangida. Por quê? Porque sempre falou que os Estados Unidos são exemplo de direitos humanos, de democracia, de não sei o quê, e agora está lá um candidato a Nero, né? Um autocrata violento, estúpido, de baixo nível, e as pessoas ficam constrangidas de criticar, ou seja, é uma lástima, né? A gente que é jornalista, eu sou jornalista como vocês, e lamenta muito esse abaixar da cabeça da grande mídia frente a essas figuras. Não são capazes de ter um mínimo de isenção, né? Eu vejo como trata, por exemplo, o genocídio que o governo sionista de Israel faz em Gaza. Quer dizer, quem está em Gaza, né, 2 milhões de pessoas, são todos potencialmente terroristas. Então, os terroristas é que matam os judeus. Os judeus não, é como se a mortandade que eles estão causando fosse algo legítimo e moralmente aceitável. É um horror. Mas o Trump vai ao enterro do Francisco
E por que ele vai? Ele não vai por causa do Francisco, ele vai justamente para poder pressionar os cardeais que estarão todos lá, eleitores e não eleitores, porque como vocês sabem, viram no filme Conclave, todos aqueles que passaram de 80 anos não têm direito a voto, mas têm direito a participar do conclave. E claro que, portanto, eles participam também dos conchavos durante o conclave, eles vão fazer pressão, afinal os cardeais estão ali juntos, trancafiados, almoçam juntos, jantam juntos, enfim, tem recreio juntos, e então realmente o Trump está ali para isso, para poder receber na embaixada dos Estados Unidos ou no apartamento ou na casa de algum dos diplomatas dele, né, de uma maneira mais discreta, uma fila de cardeais que vão ali bajulá-lo, né, porque infelizmente a gente tem isso na igreja, cardeais que dobram a espinha diante dos poderosos, mas têm horror de cumprimentar uma pessoa que mora na favela, né? É um horror, isso sabe, total contradição com Jesus. E vai ser, enfim, o Trump vai fazer seus conchavos lá, não tem a menor dúvida disso. Frei, para além da religião, qual é o peso político do Papa e do Vaticano hoje no mundo? Quais seriam as consequências da eleição de um Papa conservador, por exemplo? Ô Cláudia, no Oriente, no mundo oriental, mesmo na África, a figura do Papa não tem muita importância. Não tem muita importância. Mas no Ocidente, sim. É uma figura simbólica, tradicional, histórica, né, muito reverberada pela grande mídia. E o domínio do mundo está no Ocidente, não no Oriente, com exceção da China hoje, que é uma potência, mas ainda o domínio ideológico, cultural e econômico vem do Ocidente, né? Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, daí o peso que o papado tem, porque o papado, goste ou não, as figuras, os líderes desses países ocidentais, metropolitanos, eles pelo menos respeitam o Papa. Eles podem não concordar, podem falar mal, mas respeitam. Tanto que o Trump pediu audiência com Francisco, não foi o Francisco que pediu audiência com o Trump, o Vance, né, foi uma das últimas audiências que ele concedeu na véspera da morte, e também o Papa, quando decide aí esses países, nenhum deles cria obstáculo, porque, sabe, a importância política que tem a visita de um Papa, e até econômica, porque a visita de um Papa a um país ativa muito a economia local. Então, eu creio que é isso a razão mais forte, né, dessa presença. Frei, a gente teve um Papa latino-americano que escolheu se chamar Francisco, né, para deixar claro desde o começo sua opção pelos pobres. E agora? Para onde vai essa Igreja Católica a partir daqui? O que a gente pode esperar? Pois depende, de um lado, do novo Papa. Agora, de outro, tem coisas na Igreja que são questões adquiridas. Nenhum Papa vai conseguir acabar com a teologia da libertação. Isso está entranhado já na teologia daqueles que atuam junto aos pobres. Não tem como fazer retroceder. Tanto que o João Paulo II ensaiou condená-la e não conseguiu. Ele conseguiu censurá-la, como Bento XVI, mas não condená-la. E no fim ele teve até que fazer uma autocrítica, quando num dos documentos ele disse que a teologia da libertação era imprescindível para a Igreja da América Latina, né? É verdade que hoje ela existe também na África, na Ásia, e mesmo em setores da Igreja, setores mais populares da Europa. Então, essa conflitividade que tem hoje vai exigir um Papa bem preparado, que tenha espírito e habilidades diplomáticas, isso é fundamental, porque senão o retrocesso será brutal, né? Se tivermos um Papa obtuso, sem visão global, sem conhecimento dessa conjuntura internacional, realmente nós teremos aí um retrocesso
vergonhoso até, eu diria. Vamos esperar, né? Que os cardeais tenham bom senso e elejam alguém que seja digno de representar uma instituição que tem tanto peso e congrega 1 bilhão e 300 milhões de fiéis, né? Muito obrigada, Frei. Obrigado a você, viu, pelo convite, pelo diálogo, e ficamos em contato. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Escolha é o nome da nova temporada do podcast Vida de Jornalista, apresentado pelo Rodrigo Tadeu. Uma série interativa onde, ao fim de cada episódio, o ouvinte poderá fazer uma escolha jornalística. A cada escolha, um novo caminho. E grandes nomes da profissão comentam cada passo que você dá. Entre eles está o nosso colega aqui da Pública e apresentador da primeira temporada do Pauta, o Tiago Domenici. Se você ficou curioso para ver o que tem por trás dessas escolhas, procura pelo Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, Cláudia Jardim. Nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, o Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves e na comunicação, a coordenação das redes é da Lorena Morgana e o vídeo para as redes sociais é da Etienne Karen. A publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. Esse episódio inclui áudios do canal AFP Português, Band Jornalismo, G1 e Rede TVT. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita por mim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. É isso. Eu espero vocês na próxima sexta. Um abraço. Um abraço, gente. Até semana que vem. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.